ele apresenta o Trace Atlas, o terceiro objeto interestelar detectado depois daquele famoso Oumuamua. Lembra? Lembro, sim. E o interessante é que essa civilização teria sido alertada sobre a nossa existência pelas sondas Voyager, uma grande frota do que eles chamam de Confederação Intergaláctica, teria chegado ao nosso sistema solar. Isso é que a Confederação teria contatado essa nave 13 Atlas, advertindo sobre essas intenções exploratórias. Como a resposta não foi, digamos, positiva, eles teriam recebido um disparo luminoso. Bem-vindo ao Espiritismo Responde Podcast, baseado nas principais obras espíritas. Olá, que bom receber vocês aqui no Espiritismo Responde. Sejam muito bem-vindos a mais este nosso encontro para refletir, para aprender juntos. É uma alegria compartilhar essa jornada. Eu sou Leonardo. Olá, Leonardo. Olá a todos. É sempre um prazer estarmos reunidos, né, conversando sobre temas tão importantes à luz da doutrina espírita. E hoje, olha, a nossa conversa vai fundo no material que, nossa, tem circulado bastante e gerado muita curiosidade, sabe? É o vídeo Era de Regeneração. Miguel Arcanjo guia a Terra, lá do canal Jorge Salim, com informações trazidas pela Luísa Castanhedo. Ah, sim. Material bem interessante. Exato. A gente vai analisar os pontos que ela levanta ali: transição planetária, Miguel Arcanjo, eventos cósmicos. São assuntos que mexem com a gente, né? Podem até gerar uma certa apreensão às vezes. Sem dúvida. São temas profundos, tocam em esperanças, mas também em alguns receios, é natural. A nossa proposta aqui é justamente olhar para isso com mais serenidade, né? Tentar entender a mensagem central sempre com o pé no chão dos princípios espíritas que a gente já conhece. Perfeito. E um ponto que surgiu com força nesse material e que o pessoal tem perguntado bastante é sobre um objeto interestelar, um tal de Trace Atlas. Vamos começar por aí. O que essas informações vindas pela Luísa Castanhedo dizem sobre ele? Certo. Bom, o material que a gente analisou, ele apresenta o Trace Atlas, que seria, veja bem, o terceiro objeto interestelar detectado depois daquele famoso Oumuamua. Lembra? Lembro, sim. O mensageiro. Isso. E a origem dele, segundo a fonte, seria da mesma civilização que enviou o Oumuamua. E o interessante é que essa civilização teria sido alertada sobre a nossa existência pelas sondas Voyager, aquelas que a gente lançou lá nos anos 70. Que interessante essa conexão com as Voyagers. E qual seria a natureza dessa civilização, assim, nessa perspectiva que o vídeo traz? Olha, o ponto que o vídeo destaca é que não seriam seres de, digamos, elevada moralidade. Teriam intenções mais voltadas para a exploração. É importante a gente frisar que essa é a caracterização que a fonte que estamos analisando apresenta, tá? Isso, claro. Já levanta uma questão, né? Se existe essa intenção meio exploratória, como fica a Terra? Existe algum tipo de proteção mencionada nesse contexto todo? Sim, existe. E essa é uma mensagem de tranquilidade que o material busca passar, sabe? Segundo as informações ali, uma grande frota do que eles chamam de Confederação Intergaláctica teria chegado ao nosso sistema solar, isso em outubro de 2023. Ah, recentemente então. Exato, com o objetivo bem específico de garantir a segurança da Terra durante esse processo de transição que a gente está vivendo. O material fala também no auxílio dos arcturianos, que seriam especialistas em defesa de uma federação galáctica. E essa proteção toda estaria ligada à fase evolutiva que a Terra está passando? Essa mudança de estágio? Exatamente. A ideia central é essa. A Terra está saindo da fase de mundo de provas e expiações para entrar em mundo de regeneração. É bom explicar rapidinho, né? Sim, por favor. Provas e expiações é esse estágio onde o mal ainda prevalece muito, a gente aprende muito pela dor, pelas dificuldades, né? Já a regeneração é uma etapa onde o bem começa a predominar. As dores são mais amenas, a fraternidade se desenvolve mais. E o ponto crucial, segundo a fonte, é que nesse novo estágio de regeneração, a exploração por seres moralmente menos evoluídos não seria mais permitida. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica evolutiva.
E quanto a influências negativas que talvez já estivessem por aqui, o material comenta alguma coisa sobre isso? Comenta assim, a informação apresentada é que seres considerados negativos, que já teriam até alguns acordos com governos por tecnologia, sabe? Esses seres teriam sido notificados por essa tal Federação Galáctica para deixarem o planeta antes do clímax da transição. Certo. Voltando um pouco ao Tris Atlas, houve alguma ação direta em relação a ele, de acordo com essa fonte? O relato que o vídeo traz é que a Confederação teria contatado essa nave 13 Atlas, advertindo sobre essas intenções exploratórias. Como a resposta não foi, digamos, positiva, eles teriam recebido um disparo luminoso. Um aviso. Um aviso. Um sinal claro de que seriam impedidos se insistissem em alguma ação mais hostil. Por isso a mensagem do vídeo é de calma, sabe? Para não ficar se apegando a datas específicas ou previsões alarmistas que possam surgir por aí. E sobre outros fenômenos? Às vezes falam de aumento de avistamentos de OVNIs, outros cometas. O vídeo sugere que esse aumento de avistamentos seria até proposital, para a gente ir se acostumando com a ideia de que não estamos sós no universo. Quanto a outros objetos específicos, como um cometa C2023A3, que foi mencionado, a informação dada é que não haveria ainda detalhes espirituais confirmados pela Luíse Castanhedo sobre ele. O foco principal transmitido ali é a confiança na proteção espiritual e na condução maior de todo esse processo. Essa ideia de proteção, de um novo estágio para a Terra, se conecta muito com o conceito central que a fonte explora, que é a era de regeneração. O que exatamente isso significa olhando pela ótica espírita mais ampla? Isso é um conceito fundamental na doutrina espírita, né? Foi Kardec quem trouxe isso. Lá em O Livro dos Espíritos, ele mostra que os mundos habitados seguem uma escala evolutiva. Uma escada, né? Isso, como uma escada. A gente começa em mundos primitivos, depois passa por mundos de provas e expiações, essa fase mais difícil que a Terra está concluindo agora. Aí vem os mundos de regeneração, onde a alma meio que se refaz das lutas, aprende mais pelo amor do que pela dor. Depois vem mundos ditosos, felizes e, por fim, os celestes ou divinos. É um processo gradual, né? De evolução espiritual e moral. E como seria viver num mundo de regeneração? Quais as características principais? Olha, é um mundo onde o bem já estabeleceu sua predominância sobre o mal. As paixões mais ordenadas, o orgulho excessivo, a inveja, os ódios, ainda existem, claro, somos espíritos em evolução, mas não são mais a tônica, sabe? As provas são mais brandas, as expiações coletivas diminuem muito, a fraternidade, a inteligência e a moralidade começam a caminhar mais juntas. Não é um paraíso, então. Não é um paraíso isento de trabalho ou de desafios de forma alguma, mas a tônica é a reconstrução, a solidariedade, um aprendizado mais sereno, mais consciente. E é importante entender, não é uma mudança da noite para o dia, é um processo contínuo. E nesse processo todo, qual seria o nosso papel? A fonte fala bastante sobre recebermos ajuda externa, mas e a nossa parte? A fonte menciona, sim, que receberemos muita ajuda, fala-se em instrutores espirituais evoluídos, citam até exemplos, pleiadianos, sirianos, seres de Andrômeda, que encarnariam aqui numa missão de sacrifício mesmo, para nos auxiliar. Menciona também auxílio tecnológico, treinamento vindo de irmãos estelares, cita até um coordenador chamado Irias Ourias. Muita ajuda de fato, mas a construção final. Imagino que dependa de nós, né? Sem dúvida alguma. O material enfatiza muito isso. A responsabilidade principal é nossa. É como a fonte diz, precisamos limpar a nossa casa. E isso, olha, nos leva direto a um ponto essencial do espiritismo, a necessidade da nossa reforma íntima. Reforma íntima, um termo-chave. Poderia nos lembrar o que significa essa reforma íntima? Claro, reforma íntima é esse esforço contínuo, muito pessoal, sabe? De olhar para dentro, se conhecer de verdade
identificar nossas imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a impaciência, tantas coisas, e trabalhar ativamente para transformar isso em virtudes. Um trabalho diário, né? Diário. É substituir a sombra pela luz, pouquinho a pouquinho. Cultivar o amor, a caridade, a humildade, o perdão. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas que reflete em tudo. No que a gente pensa, sente e como a gente age no mundo. É a base da nossa evolução e, consequentemente, da construção de um mundo melhor. Faz todo sentido. Agora, tem um ponto que, como eu disse, gera bastante apreensão em muita gente, que é o chamado ápice da transição que o vídeo descreve, como essas informações espirituais, segundo a Luísa Castanhedo, descrevem essa fase que seria mais intensa. É fundamental abordar isso com calma, né? E lembrar sempre que a perspectiva apresentada no vídeo é que o objetivo maior seria o despertar de consciências, não uma punição divina ou algo assim. A sequência que o material descreve, de forma resumida, começaria com avisos. Que tipo de avisos? Sinais claros. Um grande silêncio na natureza, o toque das trombetas, que seria perceptível de formas diferentes, auditivamente para alguns médiums, como impressão mental para outros, e também alertas científicos. E depois desses avisos, qual seria o passo seguinte nessa narrativa? Viria o que a fonte chama de início da operação. Com a chegada de uma grande nave espiritual, associada aos Cavaleiros Templários e comandada por Miguel Arcanjo. E então, o evento central dessa fase, o apagão, o blackout. O famoso apagão de 3 dias. Esse é um ponto que chama muita atenção. Qual seria o propósito disso segundo essa visão? A descrição é que Miguel Arcanjo atuaria junto ao Sol, causando ejeções de massa coronal que atingiriam a Terra. Isso geraria um apagão elétrico global de 3 dias e 3 noites. O propósito seria duplo. Primeiro, interromper nossa dependência excessiva da tecnologia, nos fazer parar um pouco, e principalmente aterrar, limpar energias consideradas deletérias, negativas, que ficam acumuladas na psicosfera. Psicosfera. Essa camada de pensamentos e energias que envolve o planeta, né? Exatamente. E um ponto muito interessante que a fonte destaca é a questão da suavização desse evento. Suavização? Como assim? O vídeo explica que profecias mais antigas falavam em 3 dias de escuridão total, talvez por cinzas vulcânicas ou algo assim, mas isso teria sido mitigado, suavizado pela misericórdia divina e também por esforços da própria humanidade. Nossas ações contam, então? Sim, como, por exemplo, termos evitado uma guerra nuclear em larga escala no período da moratória 1969-2019. Então, nessa versão suavizada do apagão, os dias teriam luz solar normal, mas as noites seriam escuras pela falta de eletricidade. Essa ideia de que as previsões não são um destino cravado na pedra, sabe? Que podem ser alteradas por nossas ações e pela graça divina, é um ponto de reflexão bem importante que a fonte traz. Entendo. Traz um elemento de esperança e também de responsabilidade, né? E o que aconteceria espiritualmente durante esse apagão, segundo o vídeo? Seria a chamada Operação Magnífica de Miguel Arcanjo. Ele, usando o dom da ubiquidade, a capacidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, coordenaria legiões espirituais na captura de espíritos ainda muito ligados ao mal que estivessem aqui na crosta ou em regiões umbralinas próximas. Muita gente. A fonte estima um número bem grande, cerca de 3 bilhões, e haveria uma separação. Uma elite trevosa, como o vídeo chama, citando figuras como Javé, Shiva, Vishnu, arcontes nessa categoria, seria exilada diretamente para um mundo primitivo específico, perdendo seus corpos perispirituais. O perispírito é aquele corpo semimaterial que liga o espírito à matéria. Isso. E seriam confrontados diretamente com suas próprias consciências. Os demais espíritos trevosos seriam levados em naves cargueiras para outros mundos primitivos compatíveis com a vibração deles. Um grande trabalho de limpeza espiritual, então. E após esses 3 dias de apagão, o que viria em seguida, na descrição da fonte? Primeiro, a fonte menciona chuvas fortes para limpar energeticamente a psicosfera.
Depois viria a operação despertamento físico. As energias solares recebidas ativariam vulcanismos e sismos, mas veja bem, de forma localizada. Não seriam catástrofes globais como supervulcões ou tsunamis gigantes. Mais localizado. Sim, poderia haver entrada de água em algumas áreas costeiras que já têm essa tendência, sabe? O objetivo principal desses eventos físicos, segundo a fonte, seria promover uma reflexão coletiva sobre a nossa fragilidade material e a importância dos valores espirituais, despertar consciências mesmo. Diante de um cenário assim descrito, que é forte, né? Quais seriam as orientações práticas para esse período específico do apagão? O que fazer? A principal orientação dada no material é permanecer em casa, em oração, buscando a calma. Manter a serenidade. O vídeo menciona algo interessante, que haveria uma sonolência induzida pela espiritualidade superior, para nós e para os animais, com o ato de misericórdia, para facilitar a passagem por esse período. E a preparação material? A sugestão é fazer algo prévio, sim, mas sem pânico, sem desespero. Ter água potável para uns 3 dias, alimentos não perecíveis, os medicamentos de uso contínuo para quem precisa, ração para os pets e um pouco de dinheiro em espécie, porque sistemas eletrônicos não funcionariam. E a comunicação? Ficaria tudo fora do ar. E outras práticas que podem ajudar? A internet, segundo a fonte, ficaria fora do ar por meses. Meses. Para uma desintoxicação energética coletiva mesmo. O rádio seria o primeiro meio de comunicação a voltar. Sistemas mais antigos de pagamento, como dinheiro, cheque, talvez até cartas, poderiam retornar temporariamente. E uma prática recomendada desde já é o aterramento. Aterramento. Sim, o contato com a terra. Andar descalço na grama, na areia, tomar banhos de sal grosso. Tudo isso ajuda no nosso equilíbrio energético, a descarregar tensões. Entendi. Bom, passado todo esse processo intenso que a fonte descreve, como seria então a vida nesse mundo de regeneração que se estabeleceria? Que tipo de mundo seria esse? A visão apresentada é de transformações profundas e, no geral, muito positivas. Viveríamos mais tempo e com mais saúde, porque as doenças graves, as expiações, muito dolorosas, diminuiriam drasticamente. Nossos corpos físicos se tornariam gradualmente menos densos. Menos materiais, digamos. Isso, menos materiais. E a alimentação, olha que interessante, caminharia naturalmente para o vegetarianismo. Essa questão da alimentação é sempre um ponto, né? Como se daria essa adaptação segundo o vídeo? A fonte sugere que a gente receberia auxílio tecnológico de civilizações mais avançadas para adaptar o nosso DNA, tornando a dieta vegetariana mais compatível com a nossa fisiologia. E essa tecnologia seria estendida aos animais depois, cumprindo até profecias antigas, como a de Isaías sobre o leão comer palha como boi, aquela harmonia na natureza. E a sociedade? Como ficariam os sistemas político, financeiro? Seriam totalmente reformulados, segundo a fonte. A política seria baseada numa espécie de meritocracia espiritual. Os líderes seriam escolhidos por sua vibração elevada e isso seria medido por uma tecnologia específica. O trabalho também seguiria essa linha, valorizando o esforço pelo bem coletivo. Energias consideradas viciantes, deletérias, seriam eliminadas e monitoradas. E umbral, aquela região de sofrimento espiritual ligada à Terra. Deixaria de existir. Com o exílio dos últimos espíritos muito endurecidos no mal, não haveria mais sintonia vibratória para sustentar o umbral ligado à Terra. E, por fim, a fonte fala que a esfera das artes, das ciências, do conhecimento, uma dimensão superior, se aproximaria vibratoriamente da Terra, impulsionando um renascimento cultural, estético, científico sem precedentes. É o futuro que a fonte descreve como bastante promissor. Mas, pelo que eu entendi de tudo isso, exigiria também um novo nível de maturidade, de responsabilidade de cada um de nós, não é? Exatamente. Sem as muletas, digamos assim, das dores mais agudas ou das expiações coletivas tão presentes como hoje, a necessidade de autoobservação, de trabalho constante na reforma íntima,
de foco no bem, se torna ainda maior. É um convite claro à maturidade espiritual. Não dá mais para ficar esperando a dor para mudar. A mensagem central, então, que parece emergir dessa análise toda do material da Luise Castanhedo é, apesar dos desafios da transição, uma mensagem de esperança, de confiança na condução divina desse processo. Focar na nossa melhoria interna, na calma, na fé. Perfeitamente. A perspectiva apresentada é que tudo está sob a égide de forças espirituais elevadas, citam Cristo, Maria Santíssima, o próprio Miguel Arcanjo, existe proteção. O nosso trabalho é cuidar do nosso mundo interior, cultivar a serenidade, a prece e nos prepararmos conscientemente, mas sem medo, sem pânico. Queremos então agradecer imensamente a Luise Castanhedo pelas informações que ela compartilhou através do canal Jorge Salim. Esse material nos proporcionou esta rica conversa, esta reflexão hoje. Sim, um material que, concorde-se ou não com todos os detalhes, certamente nos faz pensar sobre o nosso papel neste momento planetário tão significativo. E para todos que nos acompanharam até aqui, gostaríamos muito de saber de onde estão nos ouvindo. Deixem um comentário aí pra gente, dizendo a cidade, o estado ou até o país. A companhia e a sintonia de vocês são muito importantes para nós aqui no Espiritismo Responde. Não, né? Enquanto a gente pensa na preparação material, mental, para as mudanças externas que possam vir, como é que a gente está nutrindo a nossa preparação espiritual diária? Qual pequeno passo na nossa reforma íntima a gente pode dar hoje, agora, para ajudar a elevar a vibração do planeta que todos nós desejamos? Excelente ponto para a gente levar conosco. Que a paz de Jesus nos envolva, nos fortaleça a todos. Continuemos firmes na fé e no trabalho pelo bem. Até o nosso próximo encontro. Muita luz!